Olá, tudo bem? Então, estou aqui para convidá-los a participar da palestra no dia 15 de junho, das 14 às 18 horas, na Associação Brasileira de Dislexia. A palestra é intitulada Leitura e Escrita em Nova Chave, processos bottom-up e top-down, ou seja, os processos responsáveis pela intuição linguística, que são bottom-up, e os processos responsáveis pelas regras, né? Pelo conhecimento know-why. Então, o conhecimento know-how, ou seja, a competência de fazer ou como fazer, esse conhecimento é estabelecido por meio de drill and practice, por meio de treino, por meio de exemplos. Ele é um processo bottom-up. Já o conhecimento know-why é um conhecimento acerca de por que é que eu vou pronunciar uma sequência de grafemas de uma determinada maneira e escrever uma sequência de fonemas de outra maneira. Muito bem. Este conhecimento know-why é estabelecido por meio de regras gramaticais. Ao passo que o conhecimento know-how, a competência, o ler no duro, eu conseguir ler fluentemente e precisamente, ele é estabelecido por meio de drill and practice, por meio de treino. Treino sistemático e também exposição acidental. As relações entre fonemas e grafemas na natureza, e na casa, na rua, na brincadeira e também até mesmo na escola, durante a alfabetização. Então, a exposição da criança a essas associações entre grafemas e fonemas, essa exposição, ela vai gerar a intuição linguística, que vai se refletir em competência de leitura e escrita. Esse é um processo bottom-up. E nós vamos estudar quais são as variáveis responsáveis pela constituição da intuição linguística, que são exatamente a distribuição estatística das relações entre fonemas e grafemas e fonemas. A essa distribuição, a criança está exposta e manipulando exemplos de maneira inteligente, nós conseguimos criar intuição linguística que vai ser o terreno fértil para que as regras gramaticais possam prosperar. Então, nós temos o processo top-down de regras gramaticais que só vai pegar, a lei só pega quando tem contingência, ou seja, quando tem intuição. E a intuição é dada pela exposição. Bem, além dessa exposição, que é um fenômeno bottom-up, nós temos também uma outra variável bottom-up, que são os processos fonéticos. Os processos fonéticos são assimilação, dissimilação, epêntese, nasalização, palatização, despalatização. Todos esses processos vão afetar a maneira como a criança pronuncia e como ela repete aquilo que ela ouviu. E numa tarefa de escrita sob ditado, quando a criança ouve a professora, ela tende a repetir aquilo que ela ouviu da professora para favorecer a memória, para reter a forma fonológica por tempo suficiente para poder cifrar, para poder converter os fonemas em grafemas. Muito bem. Nessa repetição, essa repetição será contaminada por processos fonéticos. E nós vamos analisar o efeito desses processos fonéticos não só sobre a pronúncia e a repetição, como também sobre a escrita sob ditado. Porque não é que a criança não ouça bem quando ela comete erros. É porque, ao repetir, os processos fonéticos que ela ouviu, os processos fonéticos tendem a se imiscuir na sua pronúncia e então ela escreverá como ela pronunciou e não como ela ouviu. Muito bem. Então, nós vamos analisar esses processos nas crianças normoléxicas, bem como nas crianças disléxicas e comparar os achados. Finalmente, nós vamos comparar os achados
de disléxicos e normoléxicos em termos de uma variável importantíssima, que é a sensibilidade prosódica entonacional. Então, assim, quantas sílabas tem uma palavra? A criança tem que identificar, contar, e ela tem que identificar qual é a sílaba tônica, se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Tipicamente em português, palavras oxítonas são acentuadas, exceto se terminadas em I ou U, como em saci, caqui e jacu. Não, essas palavras são oxítonas não acentuadas, mas normalmente elas têm que ser acentuadas, como Anhangabaú, por exemplo, porque não é uma sílaba simples, consoante vogal. Anhangabaú. A última sílaba é simplesmente o U. Muito bem. Então, o que nós estamos falando? Que quando a criança é capaz de contar o número de sílabas e atribuir, identificar qual é a sílaba tônica e ela consegue identificar a posição dessa sílaba tônica, se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, ela sabe que tipicamente oxítonas e proparoxítonas serão acentuadas e que aquelas paroxítonas normalmente não. Exceto em biquíni, por exemplo, né? Biquíni tem que ter acento, porque senão seria biquini, né? Porque palavras terminadas em sílaba simples com i devem ser paroxítonas a menos que acentuadas. Né? Deve ser oxítonas a menos que acentuadas. Então, sem acento, biquíni seria pronunciado biquini. Muito bem, a criança disléxica não consegue fazer isso. Ela não consegue identificar a sílaba tônica. Isso tem implicações para a acentuação e para a escolha dos grafemas por parte dela para cifrar os fonemas. Então, esse fenômeno fascinante a gente vai expor, vai discutir, vai analisar e vai mostrar os dados no dia 15. São dados fresquinhos que a Ângela, Nico e eu temos coletado e analisado, tá bom? E em primeira mão vocês vão ver esses dados maravilhosos, né? E a Nathalie, minha assistente, minha mestranda, também está ajudando na tabulação, tá bom? Então eu acho que vocês vão gostar bastante, porque, de fato, a leitura escrita em nova chave, porque é um novo modelo. Nós não falamos que a rota fonológica funciona com base em regras de conversão. É um erro falar isso. Não existem regras de conversão. Existem regras gramaticais e intuição. Como é que você forma a intuição? E quais são as regras essenciais para que a criança pronuncie corretamente e escreva corretamente? Ou seja, para que ela tenha competência não só no nível know-how de fazer fluentemente, mas em nível do know-why, um nível do explicar por que é que ela pronuncia dessa forma corretamente e por que ela escreve dessa forma corretamente. Por que se escreve e se pronunciam desta ou daquela maneira. São regras gramaticais. Quais são as essenciais? Tá bom? É totalmente anos-luz adiante dos modelos que existem e que ainda falam essa coisa incorreta de que a rota fonológica durante a alfabetização, que é adquirida durante a alfabetização, funcionaria por meio de regras de conversão grafema-fonema e fonema-grafema. Não são regras, por quê? Regras são conscientes e a maior parte desses fenômenos é inconsciente. Quer um exemplo? Tem vários exemplos que a gente vai dar durante o curso. Você dá um monte de pseudopalavras para a criança, envolvendo S. Gosma, por exemplo, é uma palavra, vesgo é outra palavra, mas aí você troca fonemas e você vai ver que, inventando pseudopalavras, as crianças vão sempre pronunciar certinho. Por intuição linguística, né? Essas pseudopalavras, embora elas jamais tenham lido ou aprendido a ler essas palavras na vida. Então, elas não fazem parte do seu léxico fonológico, não fazem parte do seu léxico ortográfico, não são lidas por decifragem e nem por reconhecimento visual direto da forma ortográfica da palavra. É um outro processo que está envolvido e a gente vai estudar esses outros processos, né? Então, é um curso refrescante.
né? E é o curso operacional, né? Porque a gente tem interesse em ajudar os clínicos e os educadores. Tá bom? Como diria o gordo, beijo no coração. Então, até dia 15 de junho, 14 às 18 horas, vamos nos divertir, vamos brincar, vamos rir, vamos aprender, vamos discutir e vamos ver como ciência é como banana, tem prazo de validade. Então, ciência não tem nada a ver com verdade. Ciência é uma plausibilidade, né? Provisória, né? Agora, ela é mais ou menos útil, ela é mais ou menos inspiradora, né? E o que nós queremos é uma ciência que seja útil, que seja inspiradora, que seja vivificante, que seja nova, que quebre a mesmice e que mostre novas alternativas, novos horizontes, novas possibilidades. Tá bom? Então vai ser inovadora do ponto de vista teórico e inspiradora, eu espero, para a clínica, para a educação. Tá bom? Então, um grande beijo, até lá, tchau.